Recorde em progressando e vamos nessa. Vamos lá. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Mais uma vez o Senhor tem dado, Senhor, graça, habilidade, o Senhor tem nos dado direção. Nós te agradecemos por esse tempo, pelas virtudes, pela bondade, pela abundância daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos sempre sendo instruído pela tua palavra e que o Senhor possa derramar sobre nós a tua boa parte, a tua boa mão sempre estendida, que o Senhor conforte o nosso coração em cada momento e o Senhor tire todas as travas dos nossos olhos, que o Senhor possa conduzir, Senhor, cada casa aqui presente. Eu oro por cada um dos teus filhos, que eles sejam tocados, que eles sejam curados, abençoados, liberados para avançar e prosperar em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos nesse, nesse propósito, no caso, nesse foco, né? Hoje, faltando aí, hoje e amanhã, para falarmos sobre o espírito de Absalão. Então, continuamos então. Entendemos nesses 2 dias que Absalão, então, é aquele que faz parte da família, então é alguém que sempre vai ser ligado, é, alguém que está sempre diante de uma de um ciclo, ou um círculo, perdão, de amizade paternal. Eu mandei. Faltou algum grupo para me mandar, gente? Acho que não, né? Mandei em todos que eu me recordo. Fechado de novo. Eita. E olha que eu pensei, falei, não, hoje eu não esqueci deles. Esqueci. Vamos lá, fechado. Agora, não tem problema não. Foi na ministra cura da alma no povo. Então, sempre esquecido, coitado. É isso aí, ó. Não tem movimento. Onde não se movimenta muito, o povo esquece, né? Não tem como esquecer do outro. Você acorda e 450 mensagens. Você coloca lá. Você vai tomar um copo de água, 900, né? Então, não tem como esquecer. Vamos lá. Então, a gente viu que para fazer parte, lembrando, irmão, sempre eu estou tocando nesse ponto, né? Não é somente uma expressão, precisa de todo um cenário montado. Então, cada espírito que nós formos falar aqui, ele vai ter uma característica, ou seja, vai precisar de uma característica. Então, vamos lá. Para ser a característica de Absalão, tem que ser alguém que é ortogado pelo líder, ou seja, por quê? Nós falamos de Absalão, filho do rei. Então tem que ter alguém que se conecta a essa paternidade, que é referência nessa paternidade, ou seja, há uma liberação desse pai acerca desse filho. Entende? Não é uma pessoa distante, não é uma pessoa que está na igreja distante, então é uma pessoa distante na igreja, entre aspas, uma pessoa que não tem influência na igreja, uma pessoa que não que não carrega uma influência dessa figura paternal, ele nunca vai corresponder a essa figura de Absalão. Então pode atuar debaixo de um outro comando, não de Absalão. Então, para atuar debaixo do comando de Absalão, a pessoa precisa ser uma pessoa liberada pelo líder, referenciado por esse líder,
como Absalão, ou seja, ele tinha a referência de ser filho do rei. Então, a congregação ou a influência, essa pessoa ela vai ter esse envio, ou seja, a figura paternal ou a figura pastoral ali, ela vai ter esse envio. Então, vai ser uma pessoa que, entre aspas, estava agregado ali, mas se feriu com a figura por causa que ele considera que a justiça não foi feita. Ou seja, ele considera que esse líder ele não está correspondendo e fazendo como deveria fazer. Então, a treta ali não era com a figura paternal. A treta ali não era. A treta ali era com a figura do irmão. Então, veja, é alguém que ficou primeiro chateado com os irmãos, mas por perceber que, entre aspas, esse pastor não tomou um lado, não tomou uma posição, ele se fere, ele executa, né, a missão dele, ou seja, ele distancia da congregação no sentido não de presença, mas de emoção. Então, vai ser vai ser uma pessoa que tá, vou colocar assim, trabalhando na igreja, mas ele não vai ter contato com a igreja muito, não vai ter vínculo com a igreja, ele está ali trabalhando, mas você vai ver que essa pessoa ele está sempre fora do rol de tudo que participa da igreja. A igreja está fazendo alguma coisa, essas pessoas não vão estar, mas mesmo assim vão caminhar, né, dentro dessa estrutura paternal, vão estar ali, vão estar trabalhando. E isso não se envolve. Ele é filho, referenciado pelo líder, né, tem o ministério, é uma pessoa influente na congregação ou no grupo, né, tá ali, mas agora você já percebe que ele está ferido com os irmãos. E ao fato dele executar o plano, ou seja, essa justiça própria no meio da congregação, vai ser exortado pela figura paternal. Então foi o que aconteceu. Então a gente resumiu o capítulo 3 e o capítulo 13. Que o capítulo 3 mostra o nome e a descendência, e o capítulo 13 mostra então a história que ele estava tomando, ou seja, ele o, matou o irmão e fugiu. Você entendeu? Ele matou o irmão e fugiu. Então, né, essa história toda, assim, até ele voltar para Jerusalém, durou 5 anos. 2 anos só incubando essa raiva incutida dentro dele, ou seja, não resolveu, né? Foi criando, olha o que eu digo, foi criando uma mágoa acerca da igreja, dos irmãos, das coisas, aquela coisa toda, foi injustiçado, achou que foi injustiçado, mas não falou nada, fica ali, né, tal. Isso é raro, mas acontece sempre, né? A pessoa não fala. Irmãos, é o que eu sempre digo. Qual é o grande cenário para nos tornarmos alguém é, é, potencial para a atuação desses, qualquer um dos espíritos? É você ficou chateado e não falou. Você entendeu? Irmãos, está chateado? Vai lá e fala, ó, não gostei, mas fala com a pessoa que você ficou chateado. Entendeu? Ou seja, não gostei disso, não achei legal isso, você falou isso aqui mesmo, ou tá sendo assim mesmo, ó, tá acontecendo isso. Por quê? Porque isso você coloca para fora e resolve. Mas quando você está debaixo de uma liberação, você está referenciado e continua fazendo isso, você vai sempre acumular uma carga, né? Você vai acumular uma carga. Pois bem, no princípio não tinha nada contra o pai. Ele depois fica contra o pai porque ele entende que o pai não tomou nenhuma justificativa. Veja só, o pai não tomou nenhuma posição. Ele esperou 2 anos. Você entendeu? Ele esperou 2 anos. Peraí. O irmão abusou da irmã, 2 anos se passou e nada aconteceu. Tá todo mundo vivendo bem no palácio, tá todo mundo alegre e satisfeito. O caso abafou. Ah, é? Então tá bom. Então agora eu faço. E aí, foge. Bora. Então,
Uma outra característica agora. Abra aí em 1 Reis. Ah, não, perdão, queridos. A história não continua no 1 Reis, não. Ainda a gente está no 2 Samuel. O capítulo 14. Agora no capítulo 14, nós vamos ver algo interessante. No capítulo 14, agora, ele volta para Jerusalém. Você entendeu? No 14, ele vai voltar. Então, nessa história aqui, a gente já tem um prazo de 5 anos. 2 anos ele incubando isso, 3 anos fora de Jerusalém, no caso aqui, fora da comunhão, jogando isso para os dias de hoje, a pessoa fora da comunhão, já passou um tempo fora da comunhão, né? Você já vê que ele foi exortado, porque ele agora ele fez algo de exortação, ou seja, aquilo que ele não era culpado, ele não estava envolvido na história, não tinha nada a ver com ele, mas ele toma a dor, ele é exortado, porque ele age pela justiça própria, e aí cria aquele vácuo, né? Cria aquela distância. Ao criar essa distância, começa todos os problemas. Então, agora começa a observar, irmãos. Agora, a partir de agora, a treta se tornou com o pai. Você entendeu? Que não tinha nada a ver com Davi. Davi não tinha nada a ver com a história. Mas agora a treta passa a ser com Davi. Verso 1. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruía, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecou uma mulher sábia e disse-lhe: finge que está profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unja com óleo, e sê como mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. Apre- Apresenta-te ao rei e fale tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei, inclinando-se, prostrou com o rosto em terra, e disse: salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei: que tens? Ela respondeu: ah, sou mulher viúva. Morreu meu marido. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo, e não houve quem o apartasse. Um feriu ao outro e o matou. Eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva e disse: dá-nos aquele dia, dá-nos aquele que feriu a seu irmão para que o matassem, em vingança da vida de quem ele matou e para que destruamos todo o herdeiro. Assim apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam ao meu marido nome, nem sobrevivente na terra. Disse o rei Davi à mulher: vai para a tua casa, e eu darei ordem ao teu respeito. Disse a mulher tecoíta ao rei: a culpa, ó rei, meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa do meu pai, ó rei, porém, e o seu trono seja inocente. Disse o rei: quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: ora, lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a matar e exterminar meu filho. Respondeu ele: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos do teu filho. Então disse a mulher: permita-me que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei, meu senhor. Disse ele: fala. Prosseguiu a mulher:
Por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois, em pronunciado o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque temos de morrer e somos como água derramadas na terra que já não se pode juntar. Pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, pois dizia a tua serva: falarei ao rei, porventura, ele fará segundo a palavra da tua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir tanto a mim quanto ao filho da herança, o filho da herança do rei, de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para mim tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubra que eu te perguntar. Respondeu a mulher: pois fale o rei, meu senhor. Disse o rei: não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? Respondeu ela: tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele quem deitou a tua serva de todas essas palavras. Perdão, ditou. Para mudar o aspecto desse caso foi que o teu servo Joabe fez isso. Porém, sábio é o meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: atendi ao teu pedido. Vai, pois, e traz o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Veja só, agora nós temos um outro ponto aqui. Segundo Samuel 14, nós lemos do 1 ao 24. Qual que é o aspecto aqui? Veja só, queridos. Para que todo movimento ganhe força, precisa ou é necessário que tenha um agregado a isso. Gente, nenhum movimento ganhará força sozinho. Tem coisa que o apóstolo Paulo diz: olha, tem certos tipos de situação que eu digo, com esse irmão ou com essa pessoa, nem sente com ele, não coma com ele. Não é porque tem que estar castigando, não, porque tem certa situação que só o fato de estar perto você gera um inchar desse movimento, entendeu? Então veja só, esse movimento ele vai ganhar uma força, esse movimento ele vai ganhar um, um destaque, assim dizendo. Então o que que acontece? Ele precisa inchar. Veja, Absalão de nenhum momento se sentiu culpado do que fez. Então começa aqui, irmãos. Em nenhum momento Absalão se sentiu errado no que fez. Então ele executou a justiça, ele está convicto que ele fez o que era certo, ou seja, eu fiz o que era certo. O mal estava estabelecido e eu fui e executei. Já que ninguém fez nada, eu fiz. Então eu não estou errado nisso que eu estou fazendo. E aí precisa, então, agora de outras pessoas que estão agregadas ao ciclo de confiança da igreja
e do ciclo de confiança desse pastor ou desse líder, para que possa admitir essa pessoa de novo sem arrependimento. Então veja, Absalão não voltou para Jerusalém por causa de Absalão. Ele voltou por causa de Joabe. Então, quem avalizou, na verdade, foi Joabe. Joabe comprou a briga dele. Isso daqui, irmãos, é muito comum. Pessoas que compram a briga dos outros, pessoas que se comovem com a situação dos outros e depois acaba sendo enrodado dentro dessa dessa frequência. Lembrando que nós não estamos dizendo aqui, e mais uma vez nós estamos falando, que a pessoa é a força motriz. A força motriz é um espírito. Essa pessoa está sendo um hospedeiro, porque ele tem toda a qualificação necessária para hospedar esse, não o espírito, mas a mentalidade desse espírito. Então nós vamos ver que a pessoa agora ela não se arrepende. Para ela, ela está convicta do que ela está fazendo está correto. E a sentença que Davi está executando é uma sentença dura. Não tem motivo. Ou seja, Davi não fez nada, eu fiz. Davi não julgou a causa, eu julguei. Resolvemos um problema. Havia um pecado gigantesco no meio do povo. E eu resolvi a situação. Eu não estou errado nisso. Tá tudo bem que pode ter sido de um jeito que não era para fazer, mas errado eu não estou. Né? Não posso estar certo, mas errado eu não estou. Então você começa a ver que não houve nenhum tipo de arrependimento. Então aqui, irmãos, veja só, não tem como a pessoa sair dessa frequência se não houver arrependimento. Se ele entender, cara, realmente eu estou trazendo prejuízo. Né? Eu estou causando um prejuízo para o corpo, mas agora já virou pessoal. Qual que é o problema? Quando nós esquecemos do prejuízo do corpo e já estamos agindo no pessoal. Você entendeu? Ah, mas uma coisa que eu tenho escutado, mas os líderes, né? Não, querido, entenda. Quando você está dentro de uma congregação, tem alguém que está direcionando. Quando você está dentro de uma família, tem alguém que representa. Não adianta. Hoje, né, pegou-se essa ideia do abuso dos líderes, os líderes abusivos. Irmão, a gente não está entendendo a farsa que nós estamos entrando. Ah, mas o líder é abusivo. Tá, então o que você está fazendo lá? Se o líder é abusivo. Então se o líder é abusivo, você está dentro dessa congregação, então você é conveniente e você quer receber alguma coisa, ou seja, alguma coisa está te alimentando. Eu sempre costumo dizer isso. Ah, o fulano é assim, tá, mas o que ele te alimenta para você ficar lá? Eu não estou te falando para você sair de igreja nenhuma. Eu só estou tentando abrir os teus olhos para ver que se é tão abusivo, por que você está lá? Por que você se insiste em estar lá? Porque, de fato, não é tão abusivo. De fato, a correção ou a cobrança tem sentido, você entendeu? Há um sentido nisso, mas não quero admitir, porque eu estou cheio de justiça própria. Eu estou cheio de mim mesmo. Eu estou cheio da minha razão. Então aqui começa, foi readmitido por um terceiro e não por conta própria. Ou seja, uma coisa é ser readmitido, que Absalão chegasse. O coração de Absalão estava inclinado já. Essa foi a motivação de Joabe. Como que começa o capítulo 14? É, vendo que o coração do rei, começava a se inclinar para Absalão, ou seja, cara, beleza, o cara fez, tá bom, né? Ou seja, a poeira estava baixando. Então, quando viu que a poeira estava baixando, então aqueles que gostavam, aquele que está no ciclo, mas por que não? Mas por que você não? Entendeu? Então começa a dar aquele. Não, mas. E a pessoa? A pessoa está tão tranquila. São as pessoas que vai comprando essa briga. Isso daqui começa a se tornar um, um problema. Então,
Mais uma vez eu friso isso. Veja só, queridos, ninguém está possuído, né? Nesse caso, não há uma possessão. Há uma principalização, como a gente fala, de mentalidade. Essa pessoa vai ser referência desse comando no meio da congregação. Como ele faz? Eu estou cheio de ferida. Eu estou descontente. Como eu faço para não ser Absalão? Arrependa-se. Vê o que está acontecendo. Tenta entender o que está acontecendo. Tá, mas o que está acontecendo? Por que está sendo cobrado? Por que está sendo falado? O que está sendo falado? O que está acontecendo aqui? Entendeu? Não é se justificar. Qual que é o problema? A justificação. Você não está no patamar da liderança geral e está se justificando. Então, peraí, duas ou uma. Ou está errado o que está acontecendo, e se está errado, você está sendo injustiçado, e se está sendo injustiçado, por que permanecer? Dois, se você entende que você tem que permanecer, então, peraí. Então, de fato, você ainda quer receber instrução. E se você quer receber instrução de algo que é uma porcaria, não faz sentido. Você entendeu? Como que eu quero. Eu estou vendo que esse líder, que no caso aqui, representando Davi, esse líder está completamente errado, fora da casinha, abusivo, não sei o quê, e papapá. E o que você está fazendo lá? Por que você quer continuar debaixo da cobertura, no sentido de receber essa influência dessa pessoa? Não tem sentido. Você entendeu? Então, de fato, você entendeu que essa pessoa não está tão errada. Ela tem bênção para liberar. Ela tem alguma coisa para te dar, tem benefícios nesse negócio. E, e aí que eu digo, aí que está o problema. Então, eu não quero reconhecer que essa pessoa está certa, porque aí eu vou ferir o meu orgulho. Lembra? A pessoa precisa estar sentada num lugar alto de orgulho, Jesus, que é o rei de Jesus, ou seja, um posto alto de orgulho, e aí vai ferir o meu orgulho. E aí vai ter que dizer, aí eu vou ter que dizer que eu estava errado. E aí, meu irmão, muita gente já comprou a minha dor. E eu falar que eu estou errado, aí é um outro problema. E aqui já gerou dois problemas. Sabe quando você conta uma mentira, que a mentira se tornou verdade, e aí você tem que falar que essa mentira é mentira? Aí, meu irmão, já é um outro problema. Então, faz o seguinte: mantenha essa situação. Eu não me arrependo, mas eu acho alguém agora para me justificar. E foi o que aconteceu. Joabe, que era alguém de confiança, justifica o caso. Justificado o caso, ele volta. Mas ele volta dizendo: ó, você voltou? Beleza. Mas agora você fica no teu lugar, né? Que agora começa aquela distância. Agora está perto de novo, mas é aquele negócio, um olho no peixe, o outro no gato, né? Estou aqui como líder, estou de olho. Eu sei que não é de confiança. Por quê? Porque não correspondeu, ou seja, não se arrependeu. Está claro que não houve arrependimento. Ele só quer voltar para o palácio do rei, para os benefícios do rei, ou para os benefícios daquele lugar. Mas não há arrependimento. Amém? Então, situação. Gente, até agora a gente não trouxe ainda como que Absalão age. Nós estamos falando de como se tornar Absalão. Entendeu? Como se tornar. Como eu posso me tornar um Absalão no meio da igreja? A gente está falando aqui. Depois que claramente o negócio foi estabelecido, aí você vai ver como que Absalão age, porque agora ele já está consolidado. Ou seja, agora realmente eu já estou consolidado nessa mentalidade. Eu já me adequei, eu já me incorporei, vamos dizer assim, a essa vestimenta, né? Beleza. Verso 25. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta dos pés ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, isso se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Também
nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Este era a mulher, esta, esta era a mulher formosa à vista. Então veja só, um outro ponto aqui que a gente coloca, Absalão tem que ser alguém bonito. Ah, peraí, meu irmão. Né? Os feios não é Absalão, não, irmão, não é isso não. Alguém bonito à vista dos outros. Alguém celebrado. Essa é a palavra. Veja só, vou dizer de novo. Ah, não havia em Israel homem tão celebrado. Você entendeu? Então veja só. Homem tão celebrado. Ninguém vai ser Absalão se ele não tem um peso sobre o grupo que ele está. É uma pessoa bem vista. É uma pessoa que foi referenciada. É uma pessoa que foi caminhou, né? Ou seja, junto com o rei para ser visto pelo rei. É uma pessoa que tem essa liberação sobre ela. E no caso, como a gente está falando de uma igreja, de uma congregação, é, essa pessoa ganhou do líder essa graça, então essa pessoa tem carta branca para fazer as coisas, né? Ela tem autoridade, autonomia, essa seria a palavra, autonomia para fazer, então ela tem isso, ela tem a influência dada pelo líder para executar as coisas, então ela é uma pessoa celebrada. Porque ela, por conta própria, vamos lá, essa pessoa, por conta própria, ela chegaria em algum lugar? Não, não é que ela não tem capacidade, mas ela não conseguiu abrir. Ela tem um dom, uma pessoa habilidosa, uma pessoa chamada, mas ela vai sozinha? Não, não vai sozinha, né? Mas ela, então, ela precisa da influência de alguém. Então, ela debaixo da influência de alguém, por isso que é o filho do rei, não é rei, por isso que eu digo que já não é Jezabel, Jezabel é uma rainha, você entendeu? Ela já é um outro caso. Então, Absalão aqui é um filho do rei, é alguém liberado pelo rei, porém, diante dessa influência, né, com essa carta branca, ela tem que estar sendo celebrado pelo grupo. Então, por isso que o grupo compra a causa dessa pessoa. Porque, gente, é uma pessoa celebrada, né? Uma pessoa que tem estima no meio do povo. 28. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei, ou seja, já estamos falando agora de 7 anos. Olha que interessante, um ciclo de 7 anos para todo o enredo se demonstrar. Se entendeu? Toda a questão, 7 anos. No ciclo de 7 anos, Absalão está pronto para começar a agir. Então, entenda, querido, tem que ser alguém consolidado. Não é alguém novo, é alguém que. Essa é a palavra-chave, alguém que tem o coração do povo. Entendeu? Então, se você quiser colocar como uma frase para determinar cada espírito que nós vamos falar, você pode colocar: Absalão é o que rouba o coração. Até rimou, mas não é rima, não. Qual que é o espírito de Absalão? Roubar o coração. Esse é o espírito de Absalão. Vamos lá. Mandou ele chamar a Joabe para que enviasse ao rei. Porém, ele não quis vir. Mandou chamar pela segunda vez, não quis vir. Então disse ao seu servo: Vede ali o pedaço de campo de Joabe, pega ao meu e tem cevada nele. Perdão, pegado ao meu e tem cevada nele. Ide e metei fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço do campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e disse: Por que mete fogo os teus servos no pedaço do campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: Mandei chamar-te, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei e diz-lhe: Para que vinha de Jesur?
Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei Absalão e esse lhe apresentou, inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei o beijou Absalão. Então veja só, queridos, entenda aqui. Você entende que em nenhum momento ele diz, que culpa eu tenho? Se tiver culpa, então que eu seja punido. Mas ninguém ainda falou a minha culpa. Você entende que é, é uma trama tão bem que ele vai agora envolvendo o coração dos outros. Ou seja, se depender dele mesmo, essa pessoa já estava desagregado. Mas não. Como ele tem o coração de alguns, né, e tem a celebração, vai se mantendo, ou seja, vai se aproximando por causa desses outros. Veja que agora nem Joabe queria mais saber disso. Pronto, já fiz minha parte, né? Mas como que foi cúmplice no sentido de permitir a volta ou envolver e comprar a causa, agora Joabe fica responsável por Absalão. Por quê? Porque foi o que legitimou a volta de Absalão para dentro do reino, né? Absalão só volta por causa de Joabe. E agora ele vai para a presença do rei por causa de Joabe. Então veja, Absalão de fato tinha sido expulso, mas por causa do coração do povo, ele ainda é admitido. E Davi amava Absalão. Não tinha, mas errado, errado. E o cara nitidamente não tinha se arrependido. Capítulo 15. E aqui nós vamos fechar até o verso 18, que é agora a ação de Absalão. Então vocês entenderam até aqui como se tornar Absalão. Qual é o modo operante, ou quais as feridas que eu preciso ter para que eu me torne um Absalão? Ser ferido, quebrar meu vínculo com a figura de paternidade. Lembra, Absalão é Absalom, ou seja, o meu pai é a paz. Me assentar em um monte de orgulho, executar uma justiça própria, me distanciar do meio da congregação e depois da figura de autoridade de liderança e começar a comprar algumas pessoas influentes para que essas pessoas possam ser a minha referência. Entendeu? Tem que ser uma pessoa envolvida no meio do rei, seja uma pessoa próxima no sentido de que carrega a autorização dele, desse líder, desse pastor, ou desse, às vezes um líder, não, ele tem que ser um líder mais amplo, porque não pode ser ele não é uma pessoa que só tem liderança, tem que ser uma pessoa que tem referência, né, para que o povo compre a causa dele. E depois disso, sim, pronto. A figura de Absalão está formada, a pessoa transvestiu essa veste, essa característica. Agora ele começa a agir. Como que ele começa a agir? Veja agora. Ele está em Jerusalém, o rei não o matou, o rei recebeu, o rei o beijou, você entendeu? Ou seja, recebeu de volta e ele voltou para o posto. Mas ele voltou para o posto agora quebrado com Davi. Outrora estava quebrado só com Arnon. Agora ele está quebrado com Davi. Essa distância de 5 anos, por que 5 anos? 3 anos que ele fugiu, 2 anos que ele voltou para Jerusalém e não foi recebido pelo rei. Ou seja, o rei manteve ele, ó, você pode voltar, mas eu não quero, nem quero te ver. Então essa ferida de nem quero te ver, agora se tornou a força motriz para o espírito de Absalão. Entendeu? A treta não era, agiu com justiça própria, ele ficou 5 anos afastado. Esses 5 anos afastado, esses 5 anos que ele foi recebendo algumas palavras, ele foi sentindo o desprezo do líder e ele não se arrependeu, ou seja, não foi resolvido. Agora está formatado. Então, em 7 anos, está formatado isso. E aí, meu irmão, agora começa a ação. Veja só, capítulo 15.
Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalo, e 50 homens que carregassem diante dele. Então, o que ele faz? Ele agora equipa um grupo. Ele precisa de um grupo. Carros, cavalos e 50 homens, ou seja, força. Então agora ele fez o quê? Ele juntou força. Ele conseguiu força. Cavalo, instrumento de guerra. Carro, instrumento de guerra. E guerreiros. Então ele juntou força. É uma pessoa que se estabilizou. Ele está ferido com paternidade, mas ele se estabilizou com uma força. Gente, isso aqui é terrível. Levantou-se Absalão pela manhã para a entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão. Assim dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa, reta, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Dessa maneira, fazia Absalão a todo o que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens. Entendeu aqui agora? O modo operante de Absalão? Entenda que, entenda que ele era alguém muito estratégico. Olha o que ele começou a fazer. Ele ganhou força, mas estava ferido com o rei. Agora, ele quer provar que essa pessoa está errada, que Davi está errado. Você entendeu que agora a treta virou contra Davi? Veja, gente, olha o sentido. Qual que é o maior sentido de Absalão? Ferida, começa com a injustiça própria, ferida e ingratidão. Davi era o pai. Ele só tinha influência por causa de Davi. Davi perdoa, que poderia ter matado. Ou seja, Davi recebe de novo. Davi permite que ele transite em Jerusalém. Então, tudo que Absalão tinha estava estava caracterizado por Davi. Não tinha nada dele. Mas ele começa a construir o reino dele dentro do reino de Davi. E esse é o problema. Porque quando você constrói um reino dentro de um reino, você pode colocar em conflito. Esses reinos vão quebrar. Ai, apóstolo, mas a gente está falando de igreja, o reino é de Deus. Gente, não sejamos hipócritas. Entenda que quando você está em uma congregação, essa congregação tem alguém que lidera, e o próprio Jesus diz isso, quando envia a carta ao anjo da igreja. Ele não envia a carta, ó, eu, Jesus Cristo, envio a mim mesmo a carta porque sou o que governa a igreja. Não, ao anjo da igreja diz isso. Ou seja, ao representante dessa igreja que está tomando conta, diz isso. Então, sempre esse corpo vai precisar de um representante. E esse representante, ele representa. Parece óbvio, mas não é. Ou seja, ele está como uma figura representativa. Então, quando eu estou dentro de uma representação e crio um outro grupo que é autônomo dentro dessa representação, eu vou eu vou implodir aqui dentro, ou explodir aqui dentro. E esse daqui vai implodir. Então, eu começo a criar algo. Você entendeu? Exatamente. Ou seja, ele estava errado, ele fez justiça própria, ele sabe que tudo que ele tem foi dado por esse líder. Ah, mas a pessoa tem um dom. Sim, irmão, mas a pessoa tem um dom e tem tudo, mas essa pessoa era invisível. Você entendeu? Essa pessoa estava oculta. E essa pessoa estava oculta por muito tempo. Não era algo que ela estava começando e alguém foi um agenciador. Não, era algo que estava ali, alguém que estava ali. Exatamente. E então começa a vir a ingratidão.
E a ingratidão, por não reconhecer, ele começa o quê? Agora a furtar o coração. Agora começa o modo operante. Qual que é o modo operante de Absalão? Furtar o coração. E como que se furta o coração? Gente, esse é o ponto, para mim, terrível do espírito de Absalão. Tem alguns espíritos que eu vou falar, eu temo. Assim, tem uns que você mete os dois pés, espada, cajado, mas tem uns que dá um tremorzinho. Por que dá um tremor? Porque são imperceptíveis. E eu vou te dizer como que eles são imperceptíveis. Você sabe que está agindo, mas como ele furtava o coração do povo, agora, meu irmão, você tem que ser melindroso. Por que melindroso? Olha o que ele fazia. Ele ficava na porta. A porta é o quê? Lugar de entrada. Então está sempre em um lugar de referência. Porta. Todo mundo passa por ali. É, veja só. É, ele ficava ali na porta. Quando as pessoas chegavam, falavam assim, ele falava, o que você vai fazer? Não, vou lá ver o rei. Veja só, querido, as pessoas estavam de boa com o rei. Não, vou lá ver o rei. Vou lá, eu tenho uma causa. Ah, é? Mas que causa é essa? Não, rapaz, o negócio é assim, assim, assim. Entendi. Rapaz, tua causa é boa. Se eu fosse o rei, cara, eu ia te ajudar, mas não sou o rei, né? E, infelizmente, o rei está muito ocupado para te atender, não te dá muita atenção, né? É, mas vai lá. Gente, entenda aqui. Veja só. Às vezes eu falo isso, as pessoas acabam não entendendo. Vamos lá. Absalão falou ou não falou mal do rei? Vamos pro óbvio e vamos pro intento do coração. No óbvio, ele falou mal? Não. Mas no intento do coração? Sim. Você entendeu? Então, entenda aqui. Veja só. Eu tô ali, mas eu acho, isso daqui é raro, mas acontece sempre. Não, rapaz. É o que eu sempre falo, né? Mas eu tô tão ferido. Não, mas eu já tô limpando meu coração já, graças a Deus. Aí a pessoa vai entender o quê? Ah, tá bem, né? A pessoa tá ferida, mas tá limpando o coração. Mas não percebe que foi derramado um veneno. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Vamos lá. Vamos para o exemplo que eu estou dando. Eu sempre vou chamar, né? Vou me referenciar e vou colocar o apóstolo José como meu pai. Veja só. Imagine eu aqui, hoje, eu tenho a graça de vocês. Mas, de fato, nós estamos trabalhando para o reino. E muitos vão dizer, né? Falam assim, meu pai, o Éder, e meu avô Joseí. Ou seja, então, de fato, todo mundo também respeita muito a unção do Joseí. Então, de fato, aqui nós estamos falando, né, que o apóstolo Joseí, ele tem essa característica, ele é respeitado, né, tem um nome, e eu estou sendo enviado, e eu tenho o meu nome também. De repente, aqui, eu começo a dizer o seguinte, irmãos, eu acho que o apóstolo Joseí, sei lá, ele está meio esquisito esses dias. Vamos orar por ele, porque a gente ama demais ele. Eu falei mal dele? Contaminei o coração de vocês? Sim. Porque agora, imagine eu começar a falar isso daqui toda semana. Gente, ó, motivo de oração, né, eu sinto que o apóstolo José, sei lá, as palavras dele já não tá sendo mais, não sei, estou sentindo algo estranho aqui, tá meio contaminado, sei lá, mas é impressão minha, né? Eu tô orando, a gente tá jejuando já, né? É impressão minha. Mas um homem de Deus, um homem de Deus. Veja, vocês não vão mais ver a palavra dele como algo que eu vou ouvir e pegar como uma instrução. Já não vai mais ter isso. Todo mundo já vai começar a ficar meio que, né, esperto no negócio. Entrou dúvida.
Mas eu falei mal dele? Não. O que eu fiz com vocês? Roubei o coração. Você entendeu? Entenda, eu não tô legal. Então eu começo a roubar o coração. E esse é o problema aqui. Eu começo a roubar o coração. As pessoas não terão mais uma visibilidade, ou seja, eu estou começando a juntar o povo para mim. Porque, irmãos, olha, eu estou sentindo, ou seja, devagarzinho eu estou quebrando a figura desse líder. Devagarzinho eu estou denegrindo a figura desse líder sorrateiramente. Ninguém está percebendo. Porque, veja só, em nenhum momento Absalão estava na porta dizendo, Davi é ruim, Davi não julga a tua causa, Davi não faz isso, Davi não faz aquilo, Davi não faz aquilo outro. Não, ele não estava falando isso. Em nenhum momento você viu Absalão, em nenhum momento. Pode pesquisar que em nenhum momento você vê Absalão confrontando Davi, em nenhum momento. Ele nunca confrontou Davi, nunca. Ele chegou no reino, ele tomou o reino de Davi sem sequer confrontar Davi. O que ele fez? Ele precisou roubar o coração do povo. Eu não preciso falar de Davi, eu só preciso tirar o povo de Davi. E como que eu tiro o povo de Davi? Você entendeu? Como que eu tiro o povo de Davi? Manchando a imagem dele e descredibilizando a unção. Só isso. Descredibilizo a unção, não dou uma justificativa, porque uma coisa, vocês já me viram falar às vezes de certas coisas. Irmãos, isso daqui, não ando mais, não concordo por causa disso. Essa é a minha visão. Vocês vêem muitas vezes falando. Agora, Absalão não. Absalão, ele não. Qual foi o motivo que ele descredibilizou Davi? Em nenhum momento ele diz, Davi é isso, Davi é aquilo. Não. O que ele falava? Da falta de atenção que Davi dava. Tua causa é boa, mas não tem ninguém para julgar. A tua causa é boa, mas Davi não pode te atender porque ele está muito ocupado. Essa causa é boa, mas Davi está muito ocupado com gente grande. Você é pequeno, né? Ele não vai te dar atenção. Você entendeu? Então, você vai ver que sorrateiramente, né? Sorrateiramente ele está ganhando o coração do povo. E aqui, mais uma vez, eu coloco o verso 6. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei. Então ele estava em um atendimento agora secreto, dentro de coisas secretas. Ou seja, Davi não estava sabendo disso. Entendeu? Então eram coisas que estavam sendo agora engendradas no secreto, porque não era explícito, era implícito. Você entendeu? Era coisa que estavam, não, é muito bom, cara, vai lá no rei lá, mas eu acho que ele não vai poder te atender. Ele está bem ocupado. Mas se eu fosse rei, eu te daria esse. Gente, quem já ouviu isso aqui? Eu não vou te falar nada, não. Né? Não posso te dar conselho porque eu não sou teu líder. Mas no teu caso, eu faria isso. Mas não sou teu pastor. Então não vou te dar conselho. Eu não te dei conselho? É óbvio que eu te dei conselho. Acabei de falar o conselho. Você entendeu? Acabei de falar o que é para fazer. Então, é tão óbvio que as pessoas acabam não percebendo. Aí a pessoa fala assim, vamos lá. Você vem até mim. Irmão, eu não sou teu pastor. Você entendeu? Eu não sou teu pastor. Então, se eu não sou teu pastor, eu não posso te aconselhar. Né? Você vai ter que ir lá conversar com o teu pastor. Mas se eu tivesse no teu caso, eu faria desse jeito. Mas eu não sou teu pastor. Vai lá e conversa com o teu pastor. Mas eu acho também que o teu pastor não tem tempo para te atender. Né? Mas tenta lá, né? Ele é o teu pastor. Mas eu faria desse jeito. Bom, mas conversa com ele lá. E aí? Descredibilizei teu pastor? Te dei o conselho? Você não vai perceber que eu te dei conselho? Não vai perceber que eu já contaminei a tua visão com o pastor. E se alguém chegar para você e falar assim, ele está
ele está lutando contra o pastor? Não. O Éder nunca lutou contra o pastor. O Éder nunca falou do Joséi. Nunca. Mas eu descredibilizei nesse caso, trouxe uma descredibilidade, te dei uma direção, resolvi o teu problema, mas a resolução desse problema é uma resolução que não vou te ajudar. Eu estou raptando o teu coração. Você entendeu? Eu estou raptando o teu coração. Então, o foco aqui não era ajudar as pessoas, é fazer com que o meu movimento cresça. E é o que eu sempre digo para as pessoas, às vezes. As pessoas falam assim, apóstolo, mas eu não tenho nada a ver. Eu falo, tudo bem, você não tem nada a ver com isso. Mas você é o agente de crescimento no movimento. Você entendeu? Você não tem nada a ver, concordo. Você não tem parte nisso. Mas que parte tem o povo nesse negócio? Nada. Que culpa teve o povo? Depois você vai ver o que aconteceu. Amanhã a gente termina. Nem o povo não teve culpa nenhuma. O povo só estava ali, né? Tipo assim, eu estou boiando aqui o que está acontecendo. Eu estou boiando aqui que negócio. Você entendeu? Eu estou meio que boiando. Só foi. O povo sempre vai. O povo sempre só está seguindo. Então, Absalão precisa de agentes exclusivos, ou seja, precisa de gente que também tenha força para executar o seu plano, mas o modo operante de Absalão é roubar o coração do povo. Ele precisa captar o coração do povo. Você entendeu? Então, por isso que é sorrateiro. Bem? Então, irmãos, eu coloco duas coisas aqui. Se há ferida no teu coração e você é um líder celebrado na igreja, mas não é o líder titular, você é um grande potencial a ser um Absalão. Se você vem derramar ferida, você entendeu? Se você vem derramar ferida, mas ao mesmo tempo justifica essa ferida de um lado espiritual, mas eu já estou orando, já estou limpando meu coração. Não, não, vamos orar. Isso daqui, se você não tem uma base concreta, ó, o erro dele é esse. Não tem erro. Você nunca vai falar do erro dessa pessoa. Você nunca vai apontar erro. Você sempre vai chamar a atenção para uma outra coisa, mas ao mesmo tempo descredibilizando a figura desse líder. Você entendeu? Então, porque eu preciso comprar o coração. Eu preciso que o povo veja o quão desprezado eu sou e quão melhor eu seria como líder. Você entendeu? Eu sou melhor do que essa pessoa. Então, esse é o ponto. Esse é o modo operante de Absalão. Então, Absalão é o que rouba o coração do povo. Ele não rouba a força, ele, ele captura na, no convencimento. Na verdade, como que a gente chama? Na ilusão. Na ilusão que eu falo é um, uma ilusão no sentido de uma manipulação. A pessoa rouba no sentido. Eu esqueci o nome, perdi o nome aqui. É, roubo, sedução, essa seria a palavra. Na sedução. Ela seduz. Por quê? Porque é uma pessoa de confiança, celebrada, tem autoridade para executar, né? Mas seria seduzir mesmo, entendeu? Porque é alguém que o rei referenciou. Então, se o rei referenciou, tá de boa. E aí você vai perguntar, quando Absalão falou de Davi? Em nenhum momento. Quando Absalão se levantou contra Davi? Em nenhum momento. Quando Absalão? Em nenhum momento, nenhum. Mas ele fez com que o povo não olhasse Davi como deveria. Você entendeu? Então, esse é o ponto. Amém? Gente, veja só. Eu estou debaixo de uma liderança ruim. Denunciar o quê? Se a liderança já é ruim, já está denunciado. Você entende onde eu quero chegar? Gente, vamos lá. Se a liderança já é ruim,
já está denunciado. Se eu quero denunciar, é porque, essa liderança não é ruim para o povo, está sendo ruim para mim, entendeu? É uma liderança ruim para mim. Então eu preciso mostrar para o povo que esse homem ou essa mulher é ruim. Ah, então eu estou agindo por justiça própria. Se é uma liderança ruim, vamos lá, o que é uma liderança ruim? É adúltero, é profano, é herege. Gente, isso já está denunciado. Ah, mas apóstolo, mas tem muita gente enganada. Ninguém é enganado se não for pela cobiça do coração. Lembra? Todo enganado é porque é cobiçoso. E todo cobiçoso é porque está carente. Onde eu sou enganado? Vamos lá. Nossa, essa pessoa me iludiu. Ela falou que ele era o príncipe e quando eu fui ver era o cavalo. Mas como que você estava? Ah, eu estava desesperado para arrumar um namorado. Ah, então, meu irmão, quem está carente sempre será enganado. Então, as desilusões amorosas nunca vêm porque a pessoa escondeu quem era. Não, é porque eu estava tão carente que eu não vi. Então, por isso que eu digo, essa forma que as pessoas hoje têm falado, essa forma, querido, normalmente vai ser alguém que está debaixo da justiça própria. Você entendeu? Entenda isso daqui. A pessoa tem que estar debaixo da justiça própria. Eu estou vendo o que é ruim. A pessoa é adúltera? Não. É profana? Não. É mau caráter? Não. A pessoa é herege? Não. Tanto não é que eu quero ficar dentro da congregação. Entendeu? O que ela é? Ah, ela é opressiva para comigo, porque ela tem me batido, ela briga comigo, ela está me perseguindo. Então é algo pessoal. E por isso que eu estou dizendo que é uma liderança ruim. Agora, não, é uma pessoa mau caráter, é uma pessoa adúltera, profana, herege. A direção está totalmente antibíblica. O que eu estou fazendo lá? Se entende? Então é essas coisas que a gente vai. É essas coisas que a gente pesa. Então, quando a gente vê uma pessoa dizendo, apóstolo, a igreja ela está sendo mal conduzida para quem? Para mim, eu conduziria melhor. Absalão. Você entendeu? Eu faria melhor. Então tá bom. Então abre uma congregação. Ah, mas eu não tenho chamado para isso. Então, então é fácil a gente ver. Gente, desculpa eu estar falando assim, né? Não é indireta, mas é porque eu já tive dos dois lados. Eu já tive do lado de ser ovelha, dos três lados. Eu já fui ovelha, eu já fui líder dentro do pastoreio de alguém e eu sou pastor. Então, quando você vê dos três pontos, você vai ter uma outra visão, entendeu? Porque uma coisa é você liderar, uma coisa é você estar com um grupo, e, irmãos, às vezes você vai ter que sacrificar pessoas para manter o grupo. E pessoas boas, mas para manter o grupo, porque o foco é você preparar as pessoas na unidade para estar se apresentando a Cristo. E vai levantar pessoas com justiça própria. E quando essas pessoas se levantam com justiça própria, elas vão danificar aquele meio. Vai ser prejudicial, vai ser um câncer ali. Então vai ter que ser feito duas coisas. Quem lembra que a gente sempre fala? O corpo ou vai encapsular ou vai expulsar. Você entendeu? Duas coisas vai ter que fazer. Ou vai ter que encapsular isso daqui para que isso não influencie mais o corpo, ou vai ter que ser drástico e arrancar fora. Quando encapsula? Quando aquilo não é tão maléfico. Agora, quando é algo maléfico, não pode deixar no corpo, porque o corpo vai ser totalmente danificado. Entendeu? Então nós precisamos entender isso. Eu não creio, queridos, desculpa, eu não creio como uma liderança ruim alguém que não tem pecados aparentes. Aí eu creio pessoal ou ponto de vista. No nosso caso, eu vejo às vezes, apóstolo, a igreja não é boa porque não celebra a festa, a igreja não é boa porque não. Então isso aqui é ponto de vista. E aí eu sempre falo, irmãos, não há necessidade de sair de igreja por causa disso. Até porque festas bíblicas você celebra na tua casa.
Você não celebra no meio de igreja. A gente vai na igreja porque eu sou pastor. Mas, de fato, as festas bíblicas são festas caseiras. Senta na sala da tua casa, senta com teu filho. Isso é festa bíblica. Você entendeu? É um estilo de vida e não um meio de culto. Entendeu? É um estilo de vida. É que nem ser saudável. Ser saudável é uma dieta? Não, é um estilo de vida. Toda vez que a gente faz dieta, é problema, porque eu estou em um período de tempo sendo drástico com algo e daqui a pouco eu vou voltar. Por isso, no dieta não funciona. Realmente não funciona. O que funciona é um estilo de vida. Você entendeu? Então, entenda, essa questão também de princípios proféticos, apostólicos, dentro da visão da igreja, não é igreja, é um estilo de vida, não. Eu tenho um estilo de vida de andar nos ciclos de Deus. É um estilo de vida. É meu estilo de vida. Você entendeu? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Sim, Absalão é um, mas, no caso, tem divisão dentro da igreja. Você vai ver que Absalão toma o reino de Davi. Jezabel é outro. Isabel toma herança de uma outra maneira. Acabe é outro. Dalila é outro. Então, o que nós vamos ver? É tão ruim, no caso de Absalão, ele discordava tanto de Davi, mas queria o que Davi tinha. Por que ele não foi edificar um outro reino dele lá em Jesus? Né? Não, ele queria o reino de Davi. Entendeu? Então, exatamente. Olha o que acontece. É alguém que admira, mas é debaixo da paixão. Lembra que a admiração, a paixão, ela é manifesta dentro de uma carência. Todo carente se apaixona. Então eu amo essa pessoa, mas quando essa pessoa não corresponde a esse amor doentio, porque é uma obsessão, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a odiar. Então ela vai começar a perseguir. Mas eu persigo por amor. Agora eu quero destruir essa pessoa. Por que você quer destruir? Não sei, cara, eu odio. Não, é porque você ama ainda. Mas o fato é que essa pessoa não está te dando atenção. Entendeu? Então, é um amor, é outro lado da paixão, é outra face da paixão, é o ódio. Então, é de igual modo, a pessoa admira tanto essa pessoa, ela admira e respeita a unção, ela entende que essa pessoa é ungida, mas essa pessoa não está me dando atenção. Essa pessoa não tá me chamando para ficar perto do reino, ali sentado. Então, eu quero destruir a imagem dessa pessoa, eu quero quebrar essa pessoa, eu quero destruir essa pessoa. Entendeu? Mas eu quero que ela tenha, né? Porque o que ela tem é bom, entendeu? É admirável. Então eu quero isso daqui. Então eu preciso que o povo deixe ele e fique comigo. É isso que é Absalão. Gente, é terrível. Esse espírito é terrível. E o ser humano que é usado com isso é ruim? Não. É só alguém ferido, habilidoso, alguém belo, celebrado, como são, né? Mas ferido. Eu posso ser melhor. Eu faria melhor. Gente, quando a pessoa fala, eu faria melhor, aí eu falo, tá, mas você já pastoreou? Não. Você é líder de alguma coisa? Não. Então você não faria melhor. Entendeu? Não vem, irmão. Não adianta que esse negócio que eu faria melhor. A gente só sabe como fazer depois que a gente faz. É o velho exemplo que a gente sempre dita, né? Quando os pais falavam, filho, não faz isso, eu já fui filho, meu pai falava e eu não ouvia. Aí a gente não ouve. Aí quando a gente é pai, o que a gente fala? Meu filho, quando meu pai falava, eu não dei ouvido. Agora eu vou dizer, né? Na época a gente pensava, não, meu pai não sabe o que está falando, eu faria melhor. Aí o dia que eu fui pai, eu falei, realmente ele estava certinho. Entendeu? Ele estava correto no que ele estava falando. Eu não faria melhor, não. Eu faria pior do que ele está fazendo, né? Entendeu? Então é dessa maneira. Amém? Entendidos, irmãos? Qual que é o problema disso? Que muitos corações que nós usurpamos, gente, agora eu vou falar isso diante do Senhor e com muito temor. E isso eu falo que eu já falei para muitas pessoas. Eu, é, o coração que a gente usurpa, nós não usurpamos para o reino, usurpamos para nós. E se eu usurpo para mim, eu estou debaixo de uma ferida. Essas pessoas só serão massas de manipulação. Depois, essas pessoas serão abandonadas. Você entendeu? Essas pessoas serão trocadas, rejeitadas.
Porque eu não tenho. O meu apreço não é pelas essas pessoas. O meu apreço é para que alguém se comova com a minha ferida. E aí eu vou dizer, nessa longa estrada da vida, né, que eu tenho no pastoreio, eu vejo muitas pessoas que foram seduzidas por Absalão, ou seja, foram roubados, o coração foram roubados, e hoje eu vejo essas pessoas no mundo. Eu vejo essas pessoas perdidas ou estagnadas no meio da igreja. Sabe uma coisa que a gente não percebe se nós formos Absalão? O chamado dessas pessoas não está na nossa mão. O coração dessas pessoas não está na nossa mão. E seremos responsáveis pela estagnação, infrutificação e paralisia dessas pessoas. Teremos que dar conta, porque essas pessoas foram paralisadas por causa do meu lado egoísta ou pelas minhas feridas. Por isso eu digo, meu irmão, se você foi seduzido por Absalão, se arrependa e volta ativa. Toma o teu coração da mão dessas pessoas. Nós vamos orar hoje, quer dizer, amanhã nós vamos orar nisso. Que amanhã a gente finda. 2, se você foi um Absalão, eu vou dizer, irmão, se arrependa e devolva o coração dessas pessoas. Porque você não está tendo o coração dessas pessoas para consertá-la para Deus. Você está tendo para você. E você vai quebrar essas pessoas. E esse chamado vai ser requerido da tua vida. Esse sangue vai ser requerido da tua vida. E isso, meu irmão, é pesado. Você saber que muitas vezes eu posso estar matando um Billy Graham, eu posso estar matando um apóstolo, eu posso estar matando um grande líder, eu posso estar matando essa pessoa. E esse grande líder nunca existir por causa da minha cobiça e das minhas feridas. Isso vai ser requerido. Amém? Isso é o que eu mais sinto diante de Absalão. Muitos ficaram sem coração. Muitos ficaram sem coração porque entregaram o seu coração por causa da ingenuidade. E muitas pessoas carregam o coração de pessoas. E isso, meu irmão, carregam como troféu. E essas pessoas depois ficam nas igrejas sem coração nenhum, sem emoção, sem alegria, sem sentimento. Ficam apáticas. Começa a falar mal dos negócios e fica chateado com a gente. Então, as pessoas ficam apáticas dentro da igreja. Né? E isso daqui é ruim. Bem? Coloque a mão no teu coração e diga assim: meu pai, sonda-me, sonda o meu coração, sonda a minha vida. Senhor, se eu tenho sido roubado, se os meus olhos estão iludidos e seduzidos, porque eu comprei a guerra de alguém, ou se eu estou ferido, Senhor, me sentindo rejeitado, porém tenho agido, Senhor, sorrateiramente, até mesmo sem perceber. Eu quero te pedir perdão. Mostra-me, Senhor, para que eu possa sair desses ambientes. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós vamos ceiar. Vamos fazer uma renúncia mais elaborada acerca disso, tomar o nosso coração, devolver o coração das pessoas e, como a gente sempre faz, né, selamos e depois liberamos o nosso jejum, né, para a gente poder aproveitar. Cada semana, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Cada semana é um jejum diferente. Às vezes a gente vai falar, nossa, semana que vem vai ser pesado, e vai ser leve. Às vezes semana que vem vai ser leve, meu irmão. Aí é o jejum de respirar. Então, sempre uma surpresa nova. Mas, apóstolo, você pode falar para a gente comprar? Não, não posso falar que nem eu sei. Né? Vocês que me conhecem. Eu vou pensar agora sábado e domingo. Né? Em que demônio vai denunciar? Aí, diante disso, eu vou entender o jejum. E aí a gente vai trabalhando. Bem? Porque isso não é com antecedência.
Amém, queridos? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.